Hello, how are you? Ficou chique, hein, cara? Ó, já pensou o gordinho aqui falando inglês? Mas eu prefiro bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Encontre o melhor horário para você estudar. Tá? É fundamental que a gente seja senhor do nosso próprio destino e que a gente aprenda a desenvolver o autoconhecimento para se tornar cada dia mais produtivo. Vamos para cá. Bom, do nosso ponto de vista, o ensino da sintaxe, que é por onde eu vou agora um pouco, sem criar nenhum problema na cabeça de ninguém, relaxa, calma, confia, segura na minha mão que a gente vai cair no precipício. Quer dizer, mentira, não é isso não, nós vamos dominar essa história. Vamos lá. Então, eu acho que se a gente tivesse um foco um pouco mais claro da sintaxe, mostrando exatamente como ela é importante para colocar aí as estratégias, a sequência de como é que o texto surge no papel, eu acho que ela seria mais produtiva. Eu acho que a gente não faz isso. A impressão que eu tenho, tem mudado muito, está vindo gente nova, oxigenação nas escolas e tal, novas metodologias. Mas eu sinto que, de maneira geral, quando você trata de sintaxe, há uma certa tendência de você usar aquela linha muito estruturalista. Comportamento paradigmático, comportamento sintagmático. Aí você descreve muito bem a coisa, você classifica muito bem a coisa, as orações, os períodos, mas a função principal, ela acaba ficando um pouco ofuscada. Porque qual é a função principal? Meu amigo, a sintaxe ensina a gente a como colocar as ideias no papel. Porque se alguém está ali classificando um período, uma oração, se alguém está ali desmontando um parágrafo, é porque aquele parágrafo, espero que faça sentido esse parágrafo, evidente, ele está ali porque foi a sintaxe que permitiu que ele estivesse ali. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Então, gente, ficou bom isso aí, né? Porque o que acontece? A sintaxe ensina como o ser humano materializa as relações lógicas do pensamento no papel. Esse é o verdadeiro papel da sintaxe. E aí, é o que eu digo aqui. A sintaxe ensina a lógica do pensamento. Ou pelo menos deveria ensinar. E os conectivos revelam a argumentação no papel. Ai, Gino, para onde é que você está me levando? Vem, confia, a gente está indo para um caminho lindo. Eu amo isso aqui, viu? Eu amo. Isso aqui, essa percepção, olha, todas as vezes que eu ensino o pessoal essa história que eu estou ensinando aqui de conectividade lógica, como é que o texto surge no papel, olha, eu acho que eu pago uma dívida como ser humano. Eu falo, cara, pelo menos na minha existência aqui, eu mostrei que a língua portuguesa não era bicho-papão, eu mostrei que escrever não era uma coisa do outro mundo e que escrever era, na verdade, um ato de organização lógica do pensamento e que era possível estar preparado para colher na língua os itens lexicais, os conectivos, os verbos, os substantivos, enfim, todo o aparato da língua para colocar o meu pensamento no papel. Fundamental isso daí. Estou tocando o barco aqui, vou pegar meu tablet aqui. Vamos ver aqui algumas coisas. Opa, isso. Os conectivos são o principal instrumento para responder umas perguntas argumentativas de segunda ordem. Eu acho que isso aí já está tranquilo. Vejamos alguns dos principais conectivos. Agora que eu quero ver. Muita calma nessa hora. Atenção. Felipe, Helena, Marluce e quem mais estiver acompanhando. Olha só. A galera, vocês sabem disso, sempre falaram, olha, orações coordenadas e orações subordinadas, não é verdade? E quando você para pensar, o que acontece? Aqui já vou chamar a atenção que na subordinação tem reticências aqui, porque aqui não tem todos os conectivos da subordinação. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que, na verdade, quando a gente fala em coordenação, a gente está falando nessas 5 categorias aqui, que materializam 5 relações lógicas do pensamento por intermédio desses conectivos. Então, quando alguém diz assim, olha, eu viajei à Europa e visitei Londres e Paris. Então, o que eu preciso que você entenda é que, olha a relação lógica. Eu viajei à Europa, é uma ação. E aditiva. Visitei Londres e Paris. Chique no último, né? Então, aí tem uma oração que é aditiva. Porque ela materializa a ideia de que 2 coisas aconteceram, uma e outra. Eu não preciso necessariamente estar assim, às vezes, a oração coordenada aditiva sindética. Eu não preciso tanto de saber essa designação. Eu preciso sim
entender que eu estou colocando esse E porque são duas ações, uma ação e outra ação. Ou, por exemplo, o caso assim, eu estive em Londres, estou chique, hein? Só Londres, né? Mas não tive tempo de andar na London Eye, que é aquela roda gigante maravilhosa. Então, olha o que aconteceu. Eu disse, a primeira coisa, eu estive em Londres, mas... Opa, o que é o mais? Uma relação de adversidade. Mas não tive tempo de andar na London Eye. Então, veja bem, gente, o que eu quero que vocês comecem a compreender é que é exatamente em função dessa conectividade lógica e dos posicionamentos que o nosso texto vai ganhando o quê? Vida no papel. Algumas coisas são importantes para olhar aqui, ó. São mais relevantes, mais importantes que as outras. A subordinação. A subordinação. Não houve ilícito por parte do oficial de cartório. Qual é a pergunta que vem em seguida? Por quê? Então, se você parar para pensar, de fato, as linhas vão se preenchendo em dois movimentos. Eu afirmo, nego, conectivo, conectivo. Afirmo, nego, conectivo, conectivo. Opa, tem uma pergunta no ar? Estou ouvindo. Será que alguém sacou um negócio aqui dos meus estados de dedo? Aham, tá. Lúcia, é a Lúcia. Aham, você está onde, Lúcia? Santa Catarina, bombinhas. Aham, verdade. Olha o que ela me perguntou. Talvez você já tenha sacado também. Tino, eu já reparei que todas as vezes que você faz, você só dá 2 estalos. O que isso tem a ver? Eu falei, pô, mas que danada, hein? Tem tudo a ver, porque, na verdade, lembram que eu falei lá no programa do curso, que nós íamos falar do controle fraseológico do texto? Então, repara bem, se isso aqui, ó, eu tenho um posicionamento, um conectivo mais uma linha, e outro conectivo vai dar ensejo a uma terceira linha, é porque, na verdade, nós vamos ver que, sobretudo nas dissertações de concurso, eu não devo escrever mais do que 3, estourando 4 linhas sem ponto. Por quê? Porque aí o texto começa a ficar embolado e fica de difícil leitura. Então, Lúcio, eu quero te agradecer. O seu desconfiômetro está ótimo. Exatamente, por isso que geralmente eu faço. E mesmo quando eu faço as invertidas, ó, ou começo a fazer alguma coisa, então eu estou sempre em 3. E eu vou mostrar para vocês aqui no nosso curso, à medida que a gente vai transitando, vocês já estão percebendo isso, que a gente está transitando das perguntas para a construção da dissertação, eu vou deixar ainda mais claro porque que eu... Esse é o X da questão. Instalou, conectivo. Afirmação, negação. Vamos embora lá. Muito obrigado, viu, Lúcia? Então, aqui algumas coisas são importantes a gente entender também. A estrutura frasal é sujeito, verbo e complemento. Vai ser uma estrutura de base. A frase declaratória é uma afirmação, uma negação de sentido completo. Nós vamos discutir isso um pouquinho melhor. No português, predomina a ordem direta em relação a uma indireta e intercalada. Predomina a voz ativa em relação à passiva e predomina a frase afirmativa em relação à frase negativa. Vamos andar mais um pouquinho? Legal. Vamos embora lá. É preciso superar a visão abstrata de argumentação, já disse, falei disso, tranquilo. É preciso entender que os conectivos materializam a argumentação no papel. Eu acho que também a gente já viu isso aí. E aí agora nós vamos fazer um baita pulo do gato. Agora se você... Opa, isso. Tipologias de frases. Isso aí, meu amigo, ai. Vocês não têm noção do tanto que isso é importante. Porque eu me lembro como se fosse hoje, vou até tomar água. Esses momentos assim, eles me ocasionam uma certa emoção, porque são momentos de extrema importância para vocês. Uma certa ocasião, já faz muito tempo isso, tinha uma aluna, e ali pelas tantas ela disse assim, Dino, eu entendo tudo que você está falando em relação à interpretação de texto, dos temas, eu entendo tudo, eu até estou entendendo como é que a resposta é construída. Mas eu continuo com muita dificuldade para materializar o meu texto no papel. Eu fico ali, realmente é uma coisa laboriosa, pensando o que eu vou colocar aqui agora. Muito importante isso. Uma certa ocasião eu também estava dando uma aula no comando da aeronáutica,
e um coronel virou e falou assim, professor, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu falei, pois não, a minha maior angústia é a primeira palavra no papel. Olha, gente, essas perguntas dos alunos, elas são muito importantes para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa, na verdade, criar, construir uma metodologia que de fato esclareça para o aluno como é que essas respostas, as perguntas vão se materializando no papel. Então vamos entender uma coisa? Veja só. Bom, tchau, tá aqui, ó. A maioria das vezes, ou vemos um texto assim, uma folha em branco, não é verdade? Aquelas linhas lá preenchidas, ou já encontramos o texto pronto, por exemplo. Aí, esse aqui é o primeiro parágrafo, as primeiras linhas daquela dissertação da redução da idade penal. A redução da idade penal não é a solução para desvio de condutas de adolescentes infratores, uma vez que a ineficácia do encarceramento já ficou comprovada. Opa, tem intervenção? Pois não? Ah, legal. Alguém me perguntando aqui, o Ricardo. Ricardo está lá no Paraná, em Londrina. Ele disse assim, Tino, queria fazer uma perguntinha para você. Diga, é o seguinte, eu estou vendo aí, vou até fazer aqui, né? Viu aí, ô Lúcia? Onde é que está o... Vocês conseguem ver? Olha que genial aqui que o Ricardo falou. Exatamente, repare bem. Se você for ver, olha só, a redução da idade penal não é a solução para os desvios de conduta de adolescentes infratores. Viram isso aí? Aliás, aqui, né, eu acho que, na verdade, não foi. Foi, por quê? Porque é uma negação. Eu neguei alguma coisa. E o que aconteceu em seguida? Foi exatamente o que o Ricardo disse aqui. Olha só que interessante. O que aconteceu em seguida é que, olha só, uma vez que. E o que é uma vez que? Uma vez que é por quê? Então, olha o que está acontecendo aqui. Este período, ele está nitidamente construído de que forma? Eu tenho uma declaração negativa aqui, ó. Tá vendo? Seguida de um argumento de causa, uma vez que a ineficácia do encarceramento já ficou comprovada. Agora, para raciocinar comigo. Para raciocinar comigo. Você está vendo que eu preenchi 1, 2, 3, 4. Na munheca é um pouco diferente, né? Talvez até decimais. Mas que essas linhas foram preenchidas, em 2 movimentos. Eu neguei alguma coisa e em seguida eu fiz o quê? Eu expliquei por que eu estava negando. E eu preenchi 1, 2, 3, 4 linhas. O lance, isso é um negócio que, olha, eu juro. Eu adoraria ter tido uma aula dessa na 4ª série. Eu não estou brincando. Por quê? Olha como é que fica mais claro, gente. Então você está falando, Dino, que as nossas linhas se preenchem em 2 movimentos? Sim. Ou... E esses movimentos são marcados por quê? Uma afirmação, uma negação e mais um conectivo, como aconteceu aqui. E o problema é que, na maioria das vezes, os nossos professores, eles só falam assim, não, daqui a dissertação, você vê a dissertação assim em branco. Claro, na prova está com as linhas. Eu falei, e aí, meu amigo, como é que eu faço para isso aqui colocar no papel? Mas facilita pra caramba se eu começar a entender, se eu começar a cada vez compreender mais que o texto se materializa no papel por 2 movimentos. Eu afirmo ou nego alguma coisa e eu argumento por intermédios conectivos lógicos. Agora, lógico, eu não vou poder deixar de mostrar aqui que para eu construir essa afirmação, essa negação, eu precisei sujeito, verbo e complemento. A redução da idade penal não é a solução. O verbo ser é um verbo de ligação. Tá? Então, lógico, não é a solução. É claro que também, uma vez que, não é só uma vez que está construindo o argumento. Porque uma vez que a ineficácia, então eu tenho aqui uma vez que é o porquê, ineficácia o sujeito, do encarceramento já ficou ali comprovada. Mas o que eu quero dizer é que a entrada desses elementos, desse sujeito, verbos e complementos, verbo de ligação, etc. e tal, isso entrou balizado por 2 movimentos. Eu afirmei, eu neguei alguma coisa e eu argumentei. Então essas linhas não surgiram do nada.
Elas surgem exatamente da materialização de uma resposta em dois grandes movimentos. Eu afirmei, ou neguei, e em seguida eu desdobrei. Vou mandar mais um pouquinho. Aqui eu vou trazer outro aqui para vocês verem. Olha aqui comigo. Vem. O problema será solucionado com a inclusão social do jovem. Ei, dá para ver que é uma afirmação? Dá. Olha só, você consegue vir comigo até aqui, ó. Até que assim, ó, olha que legal. Eu afirmei. E como é que a próxima linha se preencheu? Você viu? Olha aqui, ó. Por meio de acesso à educação, à cultura e ao lazer. Opa, tem uma pergunta aqui? Diga, Helena. Verdade. A Helena perguntou se ele podia ter colocado um ponto aqui. Sim, podia, mas ia ter que mudar toda a estrutura frasal. Porque aqui o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Opa, o Ricardo, peraí, já estou acabando de responder a Helena aqui. Verdade. Ele está dizendo o seguinte, Dino, eu estou reparando que aqui está um pouquinho mais elaborado do que a lâmina anterior. Sim, vou voltar. Tchum. Olha você, volta aqui, voltou. Nesta daqui, ó, eu tinha uma relação muito clara. Eu tenho o argumento, eu tenho o posicionamento 1, mais um argumento. Bueno? Na próxima, não, a relação é mais sofisticada. Quer ver? Vamos lá comigo. Ó. Então, primeiro, a afirmação. O problema será solucionado com a inclusão social do jovem. Beleza? Então, todo mundo está comigo, que isso aí é o que é a nossa declaração. Agora, olha só o que aconteceu. Quando eu coloquei o por meio de, eu passei a ter mais um argumento de acesso à educação, à cultura e ao lazer. Olha quem pintou. Pintou isso aqui, ó. O quê? Pintou o quê? Então, o que é o quê? Um argumento de explicação. Então, mais outro argumento. O que lhe proporcionará no futuro trabalho digno e no presente distanciamento das drogas e do cometimento de atos infracionais. Bom, quis Deus que a gente colocasse essa lâmina aqui. Veja só, você repara que no futuro não é um conectivo lógico, nem no presente. Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos alguns substantivos, algumas expressões, algumas locuções, que apesar de elas não serem conectivos, conjunções, elas têm um papel de balizamento, um papel de organização lógica do pensamento. Eu não poderia, numa aula como essa, deixar de mostrar para vocês que esse par aqui, por exemplo, ó, ele acaba criando um balizamento da construção do raciocínio. Eu vou dizer que ele é um conectivo? Não vou ter essa coragem, porque outros colegas que assistiram ao meu curso vão dizer, esse gordinho está viajando. Mas que essa, no futuro e no presente, acabou balizando, e são conectivos, são ideias temporais, né? Realmente balizaram. Então, olha essa construção que rica que ficou, né? Porque depois daquele outro argumento ali, você acabou aqui com essa percepção, né? Você criou aqui vamos colocar assim, né? Tempo 1 e o tempo 2 aqui, no futuro e no presente. E aí, gente, vem comigo, venha comigo, venha. O que é que eu falei? Vem comigo mesmo, né? O certo é venha, viu? Por isso que é aquela crítica toda. Não deveria ser, venha para a caixa você também, não vem para a caixa você também. Mas o vem para a caixa ficou melhor, né? Venha comigo. Então, olha só que interessante. Eu estou dizendo para você que 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, não sei bem quanto é que daria no papel e na munheca, elas foram preenchidas por intermédio de 2 grandes movimentos. O problema será solucionado com a inclusão social do jovem, por meio de acesso à educação, à cultura e ao lazer, o que lhe proporcionará, e aí vem aquela história do futuro, né, a locução aí, o advérbio, trabalho digno e no presente, distanciamento de drogas. E aí alguém já está me perguntando aqui quem que é? Lúcia. Verdade. Ela falou o seguinte para mim aqui agora. Dino, ficou um pouquinho longo esse período, concordo contigo. Tem que ter muito cuidado, não dá para colocar mais nada aqui. Porque, como eu disse a vocês,
Geralmente, vocês não devem escrever mais do que 3 linhas sem um ponto. E aqui nós já estamos um pouquinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Você vê que quando chega aqui no infracionais, está faltando respiração. Como é que eu poderia resolver isso? Manteiga, né? Super manteiga. Como é que eu resolvo? Se fosse o caso, se para evitar um período longo demais, é só você vir aqui no lazer, alguém falou ainda há pouco. Você coloca um ponto aqui, ó. Ponto. Deixa eu ver se eu consigo colocar um ponto aqui, ó. Pois, ficou pequenininho, mas está aqui um ponto, ó. Tá o ponto. Bota um ponto, tira esse o que daqui, ó. E bota assim, ó. Coloca assim, ó. Isso lhe proporcionará no futuro trabalho digno e no presente distanciamento das drogas e do cometimento de atos infracionais. Sacaram? Dividir. Aí eu passei a ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você quer saber o que eu acho melhor? Prefeito de concurso? Não tem a menor dúvida. Escrevam no máximo 3 linhas, estourando 4 sem um ponto. Então, nesse caso aqui, ó, o que ia acontecer? Se você colocar no original, fica um pouco longo. Aí eu preferi dividir. Ficou aqui, eu acho que 1, 2 no primeiro, né? E no outro ficou essa construção balizada pelo no futuro e no presente, que são 2 advérbios. Eu acho que funcionou muito bem. Tocando barco. Será que está melhorando ou está piorando, hein? Eu fico numa preocupação do lado de cá. Trouxe outra porreta para vocês. Eu preciso contar um segredo. Esses textos que eu estou mostrando para vocês aqui agora estão no meu livro, Provas Discursivas e Estratégias. Esse aqui agora não, esse aqui ainda não está, não, vai estar na nova edição, mas o anterior. E a pessoa que escreveu aquilo ali tirou nota máxima. Ela tirou nota máxima. E neste aqui, ele tirou quase nota máxima, faltou acho que um pontinho ou 2. Eu tive o seguinte cuidado, de quando eu trouxe essas dissertações para cá, essas respostas, elas serem correspondentes às perguntas que estavam lá no início do curso. Então, o que eu estou, por exemplo, a questão da redução da idade penal, ela é uma dissertação, uma resposta, uma construção de uma dissertação que responde a uma pergunta-tema. E aqui também, esta daqui é exatamente a mesma coisa. Olha só, vamos comigo, vamos ler. Olha lá. A preservação do ecossistema na contemporaneidade exige condutas preventivas e reativas do Estado a fim de concretizar um meio ambiente social e ecologicamente equilibrado. Olha que barato, gente. Olha só que barato. Vamos aqui, ó. A preservação do ecossistema na contemporaneidade exige condutas preventivas e reativas do Estado. Então, o que é isso aqui? Essa aqui é a minha declaração. Então, eu estou, até sem usar literalmente o que estava na pergunta, mas com certeza usando um artifício muito elegante de resposta, porque a pergunta era: a preservação do ecossistema é a obrigação do Estado, da sociedade e do indivíduo? Então, ela é a resposta, é um posicionamento, é uma afirmação. Olha como é que as próximas linhas se preencheram, galera. Olha o primeiro aqui, ó. A fim de se concretizar. Então, repare, isso está sendo construído também em 2 tempos dessa vez. Eu tenho uma declaração, não foi, uma declaração e um argumento de quê? De finalidade, a fim de se concretizar um meio ambiente social e ecologicamente equilibrado. E esse menino já está mais bem treinado, né? O que aconteceu? Está lá, ó, 2 tempos. Então ele preferiu não continuar. Olha o que vem em seguida. Que argumento é esse? Argumento de adversidade. Então vamos ver o que ele vai colocar. Entretanto, as ações estatais não excluem o papel dos cidadãos, das famílias e das empresas na preservação ambiental, que se encontra em risco no contexto atual. Olha que chique! Olha que barato, meu! Aí ele diz, olha, a preservação do ecossistema exige condutas preventivas e reativas do Estado. Então ele tocou no primeiro elemento do tema, que perguntava se era responsabilidade do Estado, da sociedade, dos indivíduos. E ele disse que era. Mas fez questão de trazer um argumento de adversidade para dizer,
As ações estatais, portanto, que estava lá em cima, não excluem o papel dos cidadãos. Lembra? Quero perguntando dos três. Das famílias e das empresas na preservação ambiental. E aí o que ele fez? Ele colocou, entretanto, ele trouxe uma nova declaração, neste caso uma declaração negativa, porque ele disse que não. E depois o que ele escreveu? Olha aqui, ó, explicação, que se encontra em risco no contexto atual. Então, gente, olha que coisa linda. Vocês conseguem ver o tanto que isso é lindo? Vocês conseguem ver como a gente sai do plano abstrato e vem para um plano muito mais concreto, mais fácil de entender? A new mindset. Porque a gente passa a ver, mas espera aí, Gino. Então, quer dizer que meus textos, eles vão ganhando vida, minha página em branco vai sendo preenchida em dois movimentos, eu afirmo, eu nego, eu argumento com entretanto, com a fim de, com porquê, com explicação. Sim, senhor. E digo mais, eu desafio qualquer um de vocês, qualquer indivíduo que domine a língua portuguesa, ou inglês também, francês, japonês, mandarim. Eu não estou nem preocupado se eu não saco nada de japonês nem de mandarim. A Karine saca de japonês. Então o que acontece? Eu desafio você a escrever fora desse paradigma. Quero ver. E sabe qual é a resposta? É impossível. Ah, professor, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Por quê? Você está dizendo que a minha criatividade é limitada? Opa, eu não disse isso. Eu não disse que a sua criatividade era ilimitada. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, veja bem, as minhas ideias, o que eu penso, a minha intertextualidade, quanto mais aberta ela for, melhor. Agora, as minhas ideias, é claro que eu posso pensar de uma forma que nunca para. Só tem um probleminha. Tudo que eu quiser expressar para que o meu interlocutor, para que o outro falante entenda, terá que ser expresso, terá que ser veiculado por intermédio de uma sintaxe que é de domínio comum, de quem fala, de quem ouve e da coletividade. E aí, o que vai acontecer? Eu só vou ter condições de fazer o quê? Eu afirmo, eu nego e eu desdobro. E nesses desdobramentos, eu tenho os conectivos de coordenação e de subordinação. Eu não tenho como fugir disso. Não tenho. E aí nós já vamos vendo também que nós temos dois movimentos extremamente importantes, as perguntas e a construção das respostas. E o meu texto vai surgir no papel, por mais criativo, por mais diferenciado que ele seja, não há como ele surgir no papel sem que ele esteja balizado por essa sintaxe da lógica do pensamento no papel. E eu vou falar a você, leiam, vou falar a vocês, leiam os textos dessa forma. Sublinhem os conectivos, sublinhem as afirmações, sublinhem as negações. Você vai ter uma nova forma de entender texto e outra coisa, você vai reter muito mais conhecimento porque você vai compreender que um bom texto, a não ser que o cara escreva sem pé nem cabeça, mas todo texto ele está governado por esse tipo de construção, ou seja, a construção do pensamento no papel. Tocando adiante, bora lá. Aqui já é outro. O caso em tela traz um problema decorrente de período de estiagem e pluviosidade irregular. Aí, ó, uma afirmação. Isso aqui é de uma outra prova, uma prova da BIM. Então, essa primeira parte aqui também, aí, ó, pimba. O que você tem aqui? Você tem uma afirmação, não é isso? E aí, o que vem em seguida? Explicativa, que levou determinada região composta por 3 municípios a enfrentar dificuldade de suprimento de água potável. Tá vendo? Então, você tem 2 movimentos, uma afirmação ou uma negação, e em seguida uma nova, um novo conectivo. Vamos lá. Galera, e esse parágrafo aí? Olha que é um baita de um parágrafo, né? Pois é, ele está construído como? Não podia ser de outra forma. Vem comigo, venha comigo. Só precisa ficar em branco, porque se eu ficar falando vem comigo, daqui a pouco aparece, o professor está fazendo este erro aí e tal. Ou, né, claro que é o venha, vamos lá.
A solução para o problema seria a construção de adutora para a captação de água e uma represa pertencente à União e distribuição por toda a região. Veja vocês que aqui, por exemplo, eu não tenho uma nova oração, tá? Porque distribuição por toda a região ela está vinculada, né, à ideia anterior, mas eu acho que é importante a gente perceber que esse EDA aqui trouxe mais algo, um outro elemento para dentro do texto. Que ele lá está errado, né? Os entes federados não possuem recursos para a realização da obra e solicitaram. Olha essa construção aqui, olha que legal, ó. Aí, ó, o E, aqui claramente colocado como um aditivo. Por quê? Porque você tem um verbo aqui, ó. Então, isso aqui tem uma oração, os entes federados não possuem, aqui eu tenho outra oração. Então, essas duas linhas aqui se preencheram como? Por um processo de construção fraseológica aditiva. Então, os entes federados não possuem recursos para a realização da obra e solicitaram à União que a realizasse. E aqui uma coisa muito interessante, você já deve ter percebido. E solicitaram, quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. Solicitaram à União. Opa, mas olha quem aparece aqui, o quê? Tá? Opa, tem intervenção, diga. Sim, a Helena. Mas esse que não é explicativo, né, professor? Claro que não. Esse que o que ele é? Quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. Então esse que vai introduzir uma oração, eu vou falar o nome da bichinha, mas não se arrete não. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Isso mesmo. Mas não precisa saber desses rótulos não. Por quê? Eu solicito que realizasse, o que a União realizasse. Então esse que daqui, ele é o famoso que, conjunção integrante. Tá? Muito interessante. Quando a gente estiver estudando a lapidação de estilo, vocês vão ver que esse é o que mais difícil de ser eliminado. Mas fica para depois. Então o que acontece? Olha só. Então, olha, tive um argumento aqui, tive uma declaração, um E aditivo, agora eu tive essa substantiva ali. Acabou a brincadeira? Não, não acabou não. Olha que lindo, olha que lindo. Olha o que vem aqui, um para finalístico, para evitar, com uma reduzida de infinitivo, o colapso do fornecimento de água na região. Então, olha, gente, depois vocês não querem que eu fique apaixonado por isso. Repare o tanto que é legal. Né? Olha só como é que essas linhas estão se construindo. Olha só, você fez aqui, ó, uma, duas, esse pedacinho aqui, vamos deixar como parte da próxima. Então, uma, duas, três, quatro, 5 linhas. Como elas se preencheram? Exatamente, eu fiz uma afirmação, depois eu fiz uma aditiva que trouxe uma outra afirmação. Dentro dessa aditiva nós tivemos ali uma oração objetiva direta e depois nós ainda tivemos uma oração reduzida de infinitivo finalística. E assim se completaram essas linhas. E quer ver só um negócio? Vamos ver a última parte? Por sua vez, a União, por sua vez, ele é um articulador textual que mostra que eu vou falar de outra coisa, né? A União, por meio do governo federal. Olha que interessante, olha a vírgula aqui, colocando um termo intercalado. No caso aqui, ó, uma locução adverbial, ó, por meio do governo federal, decidiu realizar diretamente o empreendimento em questão. Então aqui eu tenho um período único, não tenho aqui, não é um período composto como os dois períodos anteriores, eu tenho aqui um período mais curto, uma oração absoluta, e muito interessante, porque essas orações de final, de parágrafo curtas, elas servem para arrematar a ideia. Gente, o que eu quero de vocês até agora? Eu quero que você comece a entender como é que o texto se materializa no papel. Nós estamos parando por aqui. Espero que vocês já tenham percebido. Eu quero que vocês leiam, releiam todo o texto que você pegar para dar uma estudada. Observe esses dois movimentos da mente humana. Observem como as línguas, independentemente de ser o português, o francês, o inglês, o mandarim, o pataxó, o que você quiser. Repare como elas se materializam em dois grandes movimentos. Eu afirmo, eu nego alguma coisa e eu argumento. Ou eu argumento, eu afirmo, eu nego alguma coisa, ou seja, invertida, eu ainda posso fazer uma intercalada. Se você começar a perceber que as linhas de um texto se preenchem com esses dois grandes movimentos, você terá uma nova noção, a new mindset, sobre como a sintaxe, como a lógica da linguagem é importante para que as ideias se materializem no papel. Daqui a pouco a gente volta, é sempre um prazer estar com vocês e tratando dessa questão que é como produzir a redação nota máxima. Um grande abraço.